Amém. Happy Sabbath. Feliz sábado. It's good to see familiar faces. É bom ver faces familiares de novo depois de um tanto tempo. E também faces, rostos novos. Não tenho certeza se todos aqui estão cientes. Eu sei que alguns não estão cientes completamente do que no que tem acontecido nesse último ano. Então, alguns desses elementos podem ser novos para vocês. Eu encorajaria a falar com alguns dos líderes depois do intervalo, ou fazer questões para que eu possa falar desses pontos porque tem um par de entendimentos fundamentais que vai dar evidências para o que eu vou compartilhar hoje. De forma primária, eu imagino que o nosso entendimento primário, que devemos concordar de forma comum para aceitar esses pontos, é o nosso entendimento de linha sobre linha e de linha de reformas. Então, isso é fundamental para o que vamos estudar hoje. Nós temos entendido, por cerca de 30 anos agora, o conceito de linha sobre linha e linhas de reforma. Como Deus trabalha com o povo, como Deus tira um povo de um período de trevas e cativeiro e como Ele os prepara para fazer um trabalho. E temos visto isso através da história. E eu quero que cada um de nós considere a história onde Deus tem feito esse trabalho, para que a gente possa aprender coisas sobre a nossa história. Eu vou começar com nosso entendimento do nossa linha de reforma. Vamos construir nossa linha de reforma. Vamos chamar da linha de reforma dos 144 mil. Entendemos que começa no tempo do fim, em 1989, 30 anos atrás. Entendemos que a linha de reforma tem 5 marcos primários. Então vamos falar de 5 marcos primários. Vamos falar de 1989, o tempo do fim. Então depois vamos considerar 11 de setembro. Depois a lei dominical, o decreto dominical. O fechamento da porta da graça. E o segundo advento. Então essa é a linha de reforma dos 144 mil. 5 marcos primários que dividem essa história em 4 partes ou 4 dispensações. Uma dispensação de 1989 a 11 de setembro, a segunda de 11 de setembro até a lei dominical, a terceira da lei dominical até o fechamento da porta da graça, e a quarta do fechamento da porta da graça até o segundo advento. Se vamos falar dos 144 mil, essa é a jornada que eles passam, mas também pode-se considerar através do modelo de agricultura. E sabemos que o modelo de agricultura tem 4 passos. Vamos falar de arar. O primeiro passo é o passo de arar. O segundo passo é a chuva. O terceiro passo é a chuva, que leva ao tempo de colheita, também conhecido como o tempo de angústia de Jacó, ou o tempo de angústia. Então, através da agricultura, a gente pode ver esses 4 espaços. Arado, a chuva serode, que leva ao início da lei dominical, e a chuva temporã, que avoluma-se com um alto clamor que prepara para a colheita. Então, esse é o modelo da nossa linha de reforma dos 144 mil. Então, desde 2015, chegamos a um maior entendimento dessa linha de reforma. E vimos que Deus prepara o mundo, e quando o mundo eu digo, cada um dos indivíduos nele, para chamá-los em 3 grupos diferentes ou etapas. Então, esses são os 144 mil. Mas quando a gente pensa em Deus alcançando seu povo, Ele faz isso ao chamar um grupo. Então,
treinar esse grupo, então usa esse grupo para treinar um segundo grupo, que então finalmente chama um terceiro grupo. E chamamos isso baseado no estudo de Esdras, de os sacerdotes. Os sacerdotes começam em 1989, que tem que ter 5 linhas de reforma, 5 marcos, 4 dispensações que levam até uma colheita. Então, primeiro esse primeiro grupo é chamado, vou chamar esse grupo de primeiro. Então, segundo. E aí o terceiro. Isso é do estudo de Esdras. Desculpem, tá desalinhado um pouco. Sacerdotes, levitas e os netineus. Primeiro, segundo e terceiro grupo. Isso está fora de escala, mas vocês estão vendo o princípio. Então, o primeiro grupo é chamado, o segundo, então o terceiro. Sacerdotes, levitas e netineus. E cada um deles é um próprio fractal. E segue o mesmo padrão dessa linha de cima. Os 144.000 é o nosso padrão. E a gente pega essa linha e de forma de frações ou de fractais, eles passam pela mesma experiência do primeiro grupo e do segundo e do terceiro, mas de forma menor. A gente pode demonstrar isso. Podemos demonstrar isso através da história de Cristo, porque a história dos 144.000 é o fim a história dos 144.000 é o fim do Israel moderno. E a gente pode aprender sobre Israel moderno ao entender a história de Israel antigo, o fim de Israel antigo. Então, quando a gente vai para o fim de Israel antigo, iríamos entender como entenderíamos o tempo do fim como o nascimento de Cristo, marcaremos o 11 de setembro como sendo o batismo dele. Então teremos que ter 5 marcos primários e 4 histórias para construir a linha de reforma. Se esse é o fim de Israel moderno, esse é o fim de Israel antigo. Então uma pergunta: o que você faz com esse marco aqui? O marco da lei dominical, qual que é a nossa missão? Nossa missão é de ir ao mundo. A esse terceiro grupo. Porque na lei dominical se a lei dominical é para ir ao mundo, é para ir depois da lei dominical ao mundo. Nós entendemos essa história da lei dominical. Da lei dominical até o fim do fechamento da porta da graça como sendo a colheita deles. Lei dominical até o fechamento da porta da graça é quando vamos ao mundo e dizemos: sai de Babilônia e junte-se ao povo de Cristo, ou o povo de Deus. Esse é o período de colheita, da lei dominical em diante. É o trabalho do povo de Deus, de ir ao mundo e dizer: saia dele, povo de Deus. Saia de Babilônia. Eles são cortados do mundo e se juntam ao povo de Deus, à igreja de Deus. Então, da lei dominical até o fechamento da porta da graça é a colheita. É a colheita do mundo. Se esse é o terceiro grupo, vamos agora ao tempo de Cristo. No tempo de Cristo, quando eles pegam a mensagem do Evangelho e vão ao mundo. Isso acontece no ano 34 depois de Cristo. Eu quero ler uma citação do Grande Conflito. Grande Conflito, 328.1 em inglês.
GC 328.1 em inglês. She's talking about Ela está falando dos 490 anos ou das 70 semanas, profecia. She says that Ela diz que as 70 semanas ou os 490 anos, especialmente entregado aos judeus, terminou em 34 depois de Cristo. E naquele tempo, através da ação do Sinedro judeu, a nação fechou sua rejeição do evangelho pelo martírio de Estevão e a perseguição dos seguidores de Cristo. E então a mensagem de salvação não mais era restringida aos povo escolhido, mas foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados por perseguição, fugiram de Jerusalém e foram para todos os lugares pregando no mundo. Filipe foi para a cidade de Samaria e pregou Cristo para eles. Pedro, divinamente guiado, abriu o evangelho ao centurião de Cesareia. O Cornélio, temente a Deus, e o ardente Paulo ganhou a fé de Cristo e foi comissionado para carregar boas novas até os gentios. Então está falando dos 70 semanas que foi entregada aos judeus, que era para trabalhar com a igreja. Então, primeiro de tudo, um grupo é chamado através do trabalho de João. Então, eles são treinados sobre Cristo. Sabemos que esse primeiro grupo é os discípulos. Nesse ponto, o evangelho é permitido ir ao mundo? Não. Esse evangelho não pode ir para os gentios. Então, primeiro eles os treina, prepara. Por que o evangelho não pode ir direto ao mundo? Porque eles têm concepções erradas sobre o trabalho deles como nação. Então, nessa história antiga, se eles tivessem ido aos gentios, o que eles teriam entregados? Uma mensagem com problemas. Em muitos aspectos, uma mensagem errada. Eles não entendiam suas responsabilidades individuais e a mensagem em si. Não entendia a natureza do reino de Cristo. Então, primeiro os discípulos deveriam ter separados, treinados por João Batista e Cristo, até que eles tenham desaprendido seus entendimentos laodiceanos do reino de Cristo e aí passar por um período de teste. E aí eles são preparados, e depois que eles são preparados, para onde eles vão? Depois que eles são preparados, até onde eles vão? Vão para os gentios? Não. Para onde eles vão no Pentecoste? De volta à igreja. Dois grupos, então. Primeiro, um é treinado, que tem que ter uma mensagem correta do reino de Cristo. E o segundo grupo é, então, atingido, que é a igreja. Então, em 34 depois de Cristo, a mensagem vai para o terceiro, que é o mundo ou os gentios. Então, você vê três grupos. Você vê três grupos no fim de Israel moderno e três grupos no fim de Israel antigo. Se você está familiar com os estudos de Atos 27, nós entendemos essa marca da lei dominical de 34 depois de Cristo como sendo a lei dominical de Atos 27. Então, o que é a lei dominical? É o naufrágio. O naufrágio é a lei dominical. E no naufrágio, o que Paulo faz? Ele vai até o terceiro grupo, na ilha. Então, tudo isso está relacionado ao estudo de Atos 27. Quando consideramos essa história, do tempo do fim, desde 11 de setembro até a lei dominical, pode parecer como um espaço vazio, mas eu quero encorajá-los a saber o quanto nós temos que aprender nessa história. É o batismo de Cristo até 34 depois de Cristo. Quase a inteireza do Evangelho foi ensinada da lei dominical, de 11 de setembro até a lei dominical, ou do batismo a 34. Então,
Toda a história é sobre a preparação daquele grupo, toda a história do Evangelho é sobre aquele período, até que eles vão para o segundo grupo e para o mundo. Então essas histórias se tornam bastante relevantes hoje. Então tudo isso é um entendimento comum no movimento. Mesmo aqueles que estão atacando a mensagem olham para essas linhas e dizem que essas linhas são poderosas e que elas se encaixam. Tanto é que elas são usadas para construir e para dar forças para as linhas de reforma. Cada uma dessas mensagens cada um desses períodos é uma mensagem que Deus usa para preparar o povo de Deus. Então, na linha dos sacerdotes, da linha dos 144.000, temos de 1989 até 11 de setembro, 11 de setembro até 2014, até 2014 até 2019, 2019 até Pânio. 4 histórias. Arado, chuva serôdia, chuva temporã, colheita. Então, nessa primeira história, esse primeiro grupo é chamado. No chamado desse primeiro grupo, entendemos que somos arados de 1989 a 11 de setembro. O que nos preparou para jogar a semente? O que Deus nos deu? Uma mensagem. É nos dado uma mensagem nessa história que nos prepara para a chuva serôdia. Então, esperamos que sejamos preparados nessa mensagem. Quando Deus nos dá uma mensagem com nova informação, que diz: essa é a história de Daniel 11:40. Profecia está sendo cumprida. E Deus, de novo, está ajuntando o seu povo. Então, tem uma mensagem que chega nesse período que prepara o povo de Deus. Então, assim como essas linhas são, como elas existem, as pessoas se encontram em acordo. Elas entendem que essas linhas têm poder e uma grande parcela de evidência para colocá-las. Quando que as pessoas começam a ficar travadas? Quando é que elas começam a lutar contra essas linhas? Não é quando elas estão no quadro ou quando elas são apresentadas dessa forma. Porque isso tem evidência em tantos níveis. Quando eles começam a entender as implicações dessas linhas, e aí elas têm problemas. E eu vou dar um exemplo antes, sem precisar de muito detalhe. O primeiro chamado do grupo de 1989 até 9 de setembro foi preparado como? Através de uma mensagem. Deus tem uma mensagem que vai preparar o povo. Preparou para a semeadura e para a chuva serôdia, dando a eles uma fonte de informação que contém a verdade que eles têm para prepará-los para o semear da semente. Nós entendemos que o mundo, que os netineus, que a colheita, um atrás do outro. Primeiro, a colheita. O primeiro grupo é ceifado, o segundo grupo é ceifado, o terceiro grupo é ceifado. Então, primeiro o arado. Segundo grupo é arado. Terceiro grupo é arado. Então, uma pergunta. 2014 até 2019 é o arado do mundo. Eles estão sendo preparados para a semeadura da semente e a chuva serôdia. Então, o que ara primeiro grupo? A mensagem de João, uma mensagem verdadeira. E o que ara os netineus? Porque em 2014 começa esse trabalho de arado e termina em 2019. Em 9 de novembro. Então, está quase completando essa dispensação de arado. Ver as linhas no quadro não sacode as pessoas, mas ao vermos a informação no quadro, começa a sacudir as pessoas. Então, vermos que uma fonte de informação prepara o povo para a chuva serôdia, tem que haver uma fonte de informação que prepara os netineus
para chuva temporã. E essa mesmo entendimento sacode as pessoas quando tentam ver as explicações. Eu quero que vocês considerem a nossa linha de reforma dos sacerdotes. 1989 até 2019. O fechamento da porta da graça, a porta fechada. Então essa é a nossa linha de reforma como um sacerdote. Nós entendemos que 2014 se alinha com qual marco? Quando pegamos a linha dos 144 mil e nós somos um fractal dessa linha de reforma. Então 2014, o marco do meio é qual marco? É a lei dominical. É o marco da lei dominical para o primeiro grupo de pessoas. Então, se 2014 é o marco da lei dominical, quais são as implicações disso? De novo, é aqui que as pessoas começam a ter problemas. Então, vou apagar aqui para que a gente possa entender os principais assuntos da conversa que estamos tendo hoje. Nós entendemos que esse movimento tem sido ativo há 30 anos agora, começando desde 1989, mas entendemos que estamos há 5 anos já na nossa história da lei dominical e algumas semanas da fechamento da porta da graça. E quando isso é entendido, perguntas muito pertinentes estão sendo levantadas. Eu quero tentar dar resposta para alguma dessas perguntas. E eu quero fazer isso não voltando à história de Cristo, mas voltando à história dos mileritas. Então, só para lembrarmos, a linha dos 144 mil. Primeiro Deus chamou um grupo, depois um segundo, depois um terceiro. Assim como na linha de Cristo. Eu mencionei, e eu vou lembrá-los mais uma vez, as linhas por si mesmo que as pessoas dizem que concordam, mas quando as implicações são apresentadas, as pessoas têm dificuldade. Eu vou representar. Tem uma mensagem que prepara o primeiro grupo, então é auto-evidente que deve haver uma preparação do segundo grupo e uma preparação do terceiro grupo. Mas aí quando você começa a considerar o que é a preparação do terceiro grupo, se parece, quem faz esse trabalho, as pessoas começam a ter problemas. E vamos voltar no fim da nossa apresentação para discutir isso. Mas eu quero, de forma primária, focar na nossa história, na linha dos sacerdotes. Então, estamos na história da lei dominical, desde 2014. E na história da lei dominical, o que acontece? Se você vai para Daniel 11:41, o efeito secundário da lei dominical, sabemos que na lei dominical tem uma mensagem de teste. O que essa mensagem de teste causa? Ele entra também na Terra Gloriosa e muitos são derribados. Muitos são derribados. O que é essa lei dominical entrando? O que são esses muitos? Se você já está na mão do papado, se você já está sob controle do papado, você pode ser derribado? Não, ele já tem. O mundo não é derribado. Quem que é derribado? Tem que ser aqueles que não estão sob controle do papado, aqueles que estão livres. Então não é o mundo, é o povo de Deus. Na história dos sacerdotes, vamos desenhar os nossos 5 marcos do fractal. O chamado do primeiro grupo. Eles são chamados em 1989, no tempo do fim. Eles são arados. 11 de setembro, a semente é semeada. 2014, começa a chuva serôdia. Desculpe, 11 de setembro, a chuva serôdia. 2014, a chuva temporã. 2019, a colheita.
5 marcos chaves. E o marco do meio, which from other studies you may hear que dos nossos estudos a gente já entendeu como metade do caminho, ou meia-noite, é o marco associado com a lei dominical, que começa a volumar-se, que se torna o clamor da meia-noite, dependendo das pessoas que estão se tratando. 2019, o fechamento da Porta da Graça, e Pânion, o segundo advento. Então, esse é o nosso fractal. 2014 marca o marco da lei dominical. Se Daniel 11:41 identifica que no marco da lei dominical tem um teste, e quem é derrubado? Aqueles que falham o teste, ou o povo de Deus. Então, nessa história, quem está recebendo a mensagem? O primeiro grupo de pessoas. É esse movimento. Então, quem vai ser derribado nessa história? Aqueles que recebem o teste ou mensagem, são os únicos que são derrubados. Então, se você olha para os derribados, então, olhamos de 2014 a 2019, a gente olha para quem? Não é para o mundo, mas é para dentro desse movimento. Não é a linha de reforma em si mesmo, porque nós podemos ver essa linha de reforma através do peso de tanta evidência. Em cada uma das histórias, um aumento de conhecimento, uma formalização e um teste. De 1989 até 11 de setembro tem um aumento de conhecimento. De 1989 até 1991, uma formalização em 1996 e um teste em 11 de setembro. De 11 de setembro até 2014, existe um aumento de conhecimento, uma formalização e um teste. Na nossa história, de 2014 até 2019, tem um aumento de conhecimento, uma formalização e um teste. Então, temos essa repetição do padrão em cada uma das inspeções, que é quando a mensagem vem, testa o povo de Deus. E podemos ver isso na história milerita, 1789 até 1840. A mensagem é formalizada e depois é testada. A mensagem de Samuel Snow, que é recebida e então em Exeter é formalizada, em 22 de outubro de 1844 são testados. Então a gente vê esse padrão se repetindo através da história. Quando chegamos na nossa linha de reforma, em cada uma das dispensões, Deus dá ao povo uma mensagem que eles devem aceitar ou rejeitar, passar ou falhar. Como eu disse, isso por si mesmo já mostra o padrão, isso por si só não dá problema às pessoas. O que dá problema são as implicações disso. E o que eu quero dizer quando eu falo da história dos discípulos, nessa história, quando eles dizem a Jesus que a mensagem dele é uma mensagem dura, e quem vai escutar? E o que eles querem dizer quando eles dizem dura? A mensagem dura diz, se fosse uma pessoa, diz uma pessoa dura, uma pessoa estúpida ou dura, mas quando está referindo a uma pessoa, pode dizer uma pessoa intolerante, uma mensagem agressiva, intolerante. Nessa mensagem, nessa história, eles estão dizendo, a mensagem de Cristo é violenta, é ofensiva e é intolerável. Quem pode escutar? No livro de Romanos é dito, eis que eu coloco em Sião uma pedra de tropeço. Então, Deus não esconde que para muitas pessoas a mensagem de Cristo, ou Cristo por si só, era um trabalho de ofensa, desenhado para ofender, se eles não pudessem ver a verdade na sua mensagem. Então, a gente pode esperar a mesma coisa.
as implicações dessas linhas de reforma as pessoas podem achar ofensiva e intolerante. Eu quero voltar à história milerita, onde olhamos bem brevemente para a história de Cristo, onde a gente vê os três grupos, os discípulos, a igreja, então os gentios em 34 depois de Cristo. Nós levamos essa linha de volta para os 144 mil, no mesmo padrão, e eu quero que vocês vejam que os mileritas, qual que é o evento-chave no tempo dos mileritas? O evento-chave no tempo milerita não estou falando de forma interna, mas externamente existia um assunto que era muito controverso naquele tempo. Do tempo que os Estados Unidos se levanta na história, durante todo esse período até 1860, o principal assunto era sobre a escravidão, que só acaba em 1865, com o fim da Guerra Civil. E é nesse período que eu quero discutir. Então, nós vimos que, diretamente sobrepondo, eu quero identificar a história dos mileritas e o que a gente pode aprender da experiência deles. Então, a gente ia colocar uma linha de reforma do tempo do fim, 1798. Eu quero identificar que os eventos externos dessa história estão todos relacionados à escravidão. Ellen White vai escrever no início dos anos 90, de 1890, de Spalding e Magan, do livro Spalding e Magan. Spalding e Magan é 19.6. Spalding e Magan 19.6, em inglês. Ela está escrevendo aqui no final dos anos 90, 1890. Ela diz: o mesmo espírito que deixou as pessoas em escravidão está vivo hoje, pronto. Então, o espírito que deixou as pessoas em escravidão está vivo. O mesmo espírito de opressão ainda está acariciado na mente de muitas pessoas brancas do Sul e vai se revelar em ações más através da manifestação do zelo religioso. Eu quero que vocês pensem na implicação disso. Ela fala do assunto de escravidão. A escravidão já foi, mas a opressão e a segregação ainda não voltou. E ela disse que isso vai se revelar de forma evidente nas pessoas do Sul. E o que é essa ação de zelo? As palavras dela de manifestação é zelo religioso. Ela diz, pense nisso, os atos cruéis exibidos pelo Sul é uma manifestação do entendimento deles de religião. Escravidão e opressão no tempo deles era um assunto de religião e Estado. Então, na história milerita, o zelo religioso das pessoas do tempo milerita era manifestado no assunto de escravidão. E é aí que a gente vê o assunto chave pela história milerita. Era como é que o Sul se defendia da escravidão. Eles usavam dois livros. Os dois livros que eles usavam para se defender eram... Eu vou dizer que esse é o Sul. E eles defendiam a escravidão através da Constituição e através da Bíblia. Então, o Sul vai defender a Constituição através da Bíblia e da Constituição. Vai defender a escravidão. Se você vai para Gênesis 17,
Gênesis 17, 23. É dito: então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne no seu prepúcio. Então, o que está dizendo? A quem Abraão circuncidou? Seu filho, seus filhos dentro da casa e todos os seus escravos. E Abraão era dono de escravo. Era isso que os pessoal do sul ia usar para defender a prática de escravidão. Então, de um lado você escuta, tem o sul usando a Constituição e a Bíblia. E do outro lado da história você tem. Você encontra e você vaga sobre isso. Mas eu vou colocar o norte. Mas também é Ellen White e os mileritas. Eles estão argumentando contra a escravidão. O que eles estão usando? Eles estão usando a Constituição. E estão usando a Constituição e a Bíblia. Eu vou citar algumas passagens de Ellen White. Primeiro é Review and Herald, 27 de agosto. 27 de agosto, 1861, parágrafo 4. Está falando sobre uma lei da escravidão. Ela diz que essa lei da escravidão foi calculada para destruir, quebrar cada um dos homens nobres e os sentimentos de generosidade e simpatia. Então, Ellen White vai condenar a escravidão usando a Bíblia. Ela disse que os homens foram cegos e enganados na última eleição e foi colocados em posições de autoridade homens que eram inclinados a simpatizar com o sul e com o erro e apoiar a escravidão da forma como é. E eu quero que vocês entendam que ela está falando de forma política. Ela está falando de fortes e importantes posicionamentos políticos relevantes ao tempo dela. Esse é um dos exemplos onde ela fala de forma extensiva sobre a escravidão, principalmente. Mas existem outros mileritas, por exemplo, Joseph Bates, que falava abertamente sobre esse assunto. Então você vê dois lados, seja o sul ou os mileritas do norte e os abolicionistas do norte, discutindo pela posição contra ou a favor da escravidão, usando os mesmos livros, mas chegam a conclusões diferentes baseadas no que eles leem. Eu quero citar. Isso é Tiago White. Tiago White, em 1862, no início da guerra. Ele disse que nos últimos 50 anos, os Estados Unidos, que é um assunto de profecia, e a escravidão é apontada a escravidão é apontada como um pecado grave da nação. E diz que as pessoas que votaram por Abraham Lincoln, ou seja, ela cita citações onde os mileritas se posicionam de forma forte sobre a política naquele momento. Outros estudos foram feitos que passam por essa história, por esse tempo. Eu quero agora que nós o que eu quero realmente é que nós vejamos a conexão entre a história deles e a nossa. Então, daqueles anos até 1849, no início dos anos 50, e até passando pela lei dominical, pela guerra civil, eles fazem
frases, declarações relacionadas à política muito importante. E eu quero lembrar que a história da escravidão era bem próxima à história das igrejas. E quero lembrá-los da declaração de Ellen White que a exibição do zelo religioso era manifestada era uma manifestação das ações cruéis. Vou ler mais uma citação de 1T Testemunhos 1, 359.2, é onde ela está falando para um irmão que é favorável à escravidão. E toda a passagem é importante, mas por causa do tempo eu vou citar somente duas frases. Ela disse a esse homem que é a favor da escravidão: você tem que colocar suas visões de escravidão ou a verdade. Você não pode ter apoio à escravidão e a verdade no mesmo coração. Essas duas coisas não podem vir junto. Então, esse assunto político para eles era o quê? Era um teste. Era ou você rejeita suas visões políticas de escravidão, ou você aceita a verdade. Você não podia ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, existe um teste relacionado à política e à escravidão. Então, a gente quer lembrar que em 1990, Ellen White fala que o espírito de escravidão ainda não está morto e que ainda vai se manifestar. E a gente coloca a história millerita se estendendo até 1863, que é a história da Guerra Civil. De novo, a escravidão sendo o assunto naquele tempo. A principal lugar, ou um dos caminhos que você vê que a opressão era permitida era permitido continuar na história dos 1890, dos anos 90 do século XVIII, XIX. Tem pessoas, líderes que estão encontrando uma forma de mostrar que a população negra ainda é subjugada. E eles chegam a uma doutrina que eles chamam de separados, mas iguais. É uma doutrina com a intenção de manter a segregação feita por igrejas. Isso é chamado de separados, mas iguais. Então, nos anos 1890, no mesmo período que ela está fazendo a citação de que essa escravidão ainda existe e é aí que aparece essa lei sobre que brancos e negros são iguais, mas devem estar separados. Então, toda vez que a gente está falando igual mais, o que a gente está dizendo? Que não somos iguais. Então, é aí que você encontra essa lei, que em uma frase quer dizer segregação. É aí que a segregação aparece. Tudo começa no início dos anos 90, com essa lei, onde que brancos e negros são iguais, mas têm que estar separados. Então, colégios separados, escolas separadas, hospitais separados, portas separadas para eles entrar. Eles têm que estar separados. E essa lei continua dos anos 90 até a metade do próximo século. Então, eu quero voltar um pouco na nossa história e ver como essa história está conectada até os nossos próprios dias. Então, 1890 coloca a segregação como lei. Em uma lei. Isso continua através de décadas até o início dos anos 50, até 1951. Vou começar com 1951. Voltando a 1951. Tinha um grupo de famílias negras nos Estados Unidos. Então, de 1851 a 1854, umas poucas famílias negras se juntaram
nos Estados Unidos decidiram que eles não queriam receber, que seus filhos recebessem uma educação própria, em consequência dessa ideia de separados mas iguais. E quando eles são assim, o dinheiro que ajuda as escolas não estavam recebendo a mesma quantidade de dinheiro, de financiamento. E aí, essas famílias negras começaram a querer que seus filhos fossem para escolas de pessoas brancas para receber a mesma educação. E esse é um dos casos mais famosos dos Estados Unidos, chama Browns versus a educação versus Conselho de Educação. Então, primeiro eles processaram o seu distrito local para permitir que os seus filhos vão para uma escola de brancos. E eles perderam nessa instância, mas eles levam a Suprema Corte, que é a instância maior. E aí a Suprema Corte vota que essa Constituição, essa ideia de segregação violava a Constituição. E como a Corte Suprema isso é entendido como sendo ilegal. E aí que começa a segregação. A segregação começa a terminar aí. Então o trabalho dessa família e a tentativa de educar seus filhos começa a remover a segregação da sociedade americana. Mas existe um problema, porque o espírito de escravidão ainda existe nas igrejas do Sul. Isso causou uma resposta agressiva pelas igrejas do Sul. E de novo, as ações do Sul eram uma manifestação do seu zelo religioso. E eram ações cruéis, de acordo com a citação de Ellen White. Então isso começou a terminar a segregação quando os líderes evangélicos da América naquele tempo, eu vou mencionar alguns deles para vocês. Um pouco desses líderes chaves eram tão contra a enviar seus filhos brancos a uma escola que não era segregada, que eles não queriam que seus filhos interagissem com pessoas negras, filhos negros, e dizem que universidades privadas do Sul. Então, assim, depois que a segregação começa a terminar, depois dos anos 1954, que vai levando até o movimento dos direitos humanos. Um dos que a gente vai falar é da Universidade de Liberdade, Universidade de Liberdade. Antes disso era chamado de Universidade de Lynchburg. Eles mudam o nome para Universidade de Liberdade. A universidade foi criada por um homem-chave nessa história, chamado de Jerry Falwell. Um dos líderes evangélicos mais importantes daquele tempo. Não é só ele, mas muitas universidades privadas do Sul, ao ver que a segregação está terminando, porque é uma universidade privada, então eles não podem forçá-los a dessegregar. Só as universidades públicas foram dessegregadas. Então eles formaram uma universidade cristã, privada, e eram livres para praticar segregação. Mas aí o governo entra e fala que cerca dos anos 70, dos anos 60 e 70, pressiona essas universidades cristãs e o governo diz a eles, se você quer fazer uma escola segregada evangélica, tudo bem. Mas aí você não é mais livre de impostos e agora você não pode, você tem que pagar imposto. E agora o governo tira os impostos. E aí isso foi muito ruim para a escola, porque eles não podiam pagar impostos. Ia ser muito ruim para a escola. E aí isso causa uma onda de revolta. Se vocês conhecem,
Se você conhece o movimento nos Estados Unidos, particularmente no Arkansas, tem uma cidade chamada de Little Rock. Quando a segregação termina, aquelas escolas públicas, quando as escolas públicas começaram a permitir pessoas negras, as pessoas eram tão contra a dessegregação que eles bloquearam as escolas, e aí o exército teve que interferir e entrar com essas crianças, pequenas crianças negras, que tiveram que ser conduzidas pelo exército para conseguir entrar na escola por causa da ação dessas pessoas do Arkansas. Esse Arkansas está no sul e tem o Arkansas é bem comum, bem conhecido pela segregação. E isso tudo nos leva até onde a gente está hoje. Jerry Fallon é um dos líderes religiosos evangélicos dos Estados Unidos. E eles decidiram que é tempo de não mais submeter a ditadura do governo por causa do zelo religioso, o mesmo religioso que a gente viu nessa história, o mesmo zelo religioso que a gente viu nessa história, que vai levá-los a parar de interagir com o governo contra o Partido Republicano. Eles tomaram uma forte posição conservadora não só contra a raça, mas contra o gênero e contra a homossexualidade. O Jerry Fallon falou uma vez que uma igreja que apoiava os homossexuais, ele disse que os homossexuais são bestas. Então ele usa essa linguagem para diferentes assuntos, particularmente quando eles falam de homossexualidade, quando falam de gênero, mas o que galvanizou primeiramente o movimento de direitos civis é a segregação. Eu vou citar essa jornal, que foi escrito recentemente, que cobre um pouco dessa história, porque Jerry Fallon, nos anos 70, o que ele estava atacando é o que hoje chamamos de guerra cultural. Que era dessegregação. Fallon era um segregacionista que falava do movimento segregacionista do púlpito. E eu vou citar o que ele dizia, que a injustiça da Corte Suprema, que se eles tivessem entendido a Bíblia da forma certa e desejado fazer a vontade de Deus, eles nunca teriam terminado a segregação. O que ele está justificando? Suas crenças, ele usa o quê? A Constituição e a Bíblia. É isso que ele usa para justificar. E disse que a segregação era um princípio bíblico. E eles têm versos bíblicos para isso. Então, Jerry Fallon disse: a verdadeira pessoa negra não quer integração, mas quer ficar com sua própria raça. Fallon anuncia que a segregação ia eventualmente destruir a raça branca. E aí ele tem esse amigo no sul que é um pastor, e algumas casas perto dele, mora perto dele, e diz o seguinte: diz isso com raiva e surpresa, que no norte um pastor amigo dele tem um casal com mistura de raças morando próximo a ele. Então agora você tem Fallon se inclinando cada vez mais a teorias de conspiração, que é um outro elemento usado pela direita cristã. Ele disse que Martin Luther King era um comunista espião. Ele disse que os líderes dos movimentos do direito civil, Martin Luther King e os outros, eram obviamente comunistas e estavam fazendo tudo o que eles podiam nessa parte do mundo para poder ter uma vantagem da América e fazer tudo o que podiam para trazer violência e derramar sangue. Então ele está usando
teorias de conspirações nos seus discursos e atacava o Martin Luther King e o movimento dos direitos civis. Ele perdeu essa luta com o movimento dos direitos civis e ele teve que mudar essas frases ou parar de usar. Então tem essa academia, né, da Liberdade, Universidade de Liberdade, sobre essas escolas que estavam segregando, apoiado pelos líderes religiosos. Tem um par de outras coisas de líderes nesse período. Tem Jerry Falwell, mas a gente pode falar também de Paul Weyrich, um evangélico líder naquele tempo. Paul Weyrich, Pat Robinson. Billy Graham, que falava menos. Mas vamos discutir a visão política dos seus filhos. Paul Weyrich fala o seguinte. Paul Weyrich estava tentando juntar esses líderes evangélicos, estava tentando unir os cristãos no assunto de homossexualidade, de aborto, de diferentes assuntos. E o que particularmente unia os cristãos nos anos 70 não era aborto, como eles tentam dizer hoje, mas o assunto dos direitos civis e a segregação. Ele diz, na metade dos anos 70, Paul Weyrich diz o seguinte: nós temos que ter uma nova filosofia política, os cristãos de direita. Temos que ser definidos pelos conservadores, de forma não religiosa e ser propagado através do país de uma nova coalizão. Quando esse poder político for atingido, a maioria moral vai criar uma oportunidade de colocar suas ideias. Então, isso foi uma organização fundada em 1979 e é liderada por Jerry Falwell. Eles fundam essa organização em 1979. E eles nomeiam essa de a maioria moral. Essa organização existe por 10 anos, de 1979, e é dissolvida em 1989. Jerry Falwell fala o seguinte: ele disse que a missão deles era treinar, imobilizar e eletrificar os religiosos na América. Ele disse: estamos lutando uma guerra santa e temos que liderar os Estados Unidos. Nós cristãos temos que colocar nossa influência nos que nos governam. Eu quero lembrar uma citação de A.T. Jones. A.T. Jones diz o seguinte, que a Constituição ou o governo foi desenhado para proteger a quem? Isso é citando A.T. Jones. Não é peculiar que todos juntos, de forma singular, ou a doutrina nova, estão para proteger a maioria? De quem? De quem eles estão protegendo a maioria? Estão protegendo a maioria deles mesmos. Porque pela sua própria representação, a sua vasta maioria, seria impossível para eles serem oprimidos por outros. Então, a Constituição protege, pela Constituição, significa a proteção da minoria. A maioria pode se proteger a si mesma, mas a minoria tem que ser protegida. Então, a Constituição é colocada para proteger a minoria contra a maioria, para proteger os poucos contra os muitos. Então, a Constituição dos Estados Unidos está lá para proteger a minoria, não a maioria. Mas por que você diz que o assunto da segregação e os direitos civis é isso que une a direita religiosa? Então, em 1979, foi criada a maioridade moral, que durou durante 10 anos, como dissemos previamente. E Jerry Falwell disse que a primeira missão deles era eleger um presidente conservador. Tiveram a sua primeira vitória em 1980 com a eleição de Ronald Reagan. E eles tinham
eles estavam muito ligados à eleição do Reagan, a segunda vitória em 1988, com a eleição de George Bush. With the election of George Bush. Então, 1989 1989 dissolve a maioria moral porque diz que completamos nossa missão, eletrificamos a direita religiosa e colocamos no governo quem a gente queria. Sabemos que 1989, no tempo do fim, para esse movimento, eles já completaram seu propósito. E eles começam agora um curso que não vai voltar mais atrás, com a eleição de Reagan e de Bush, e com a união do direito no movimento. Eles começam a ver e são desapontados, até mesmo com Reagan e Bush, que esses presidentes conservativos não são tão radicais quanto eles esperavam, porque eles estão implementando, não estão colocando visões políticas que o pessoal de direita, que os religiosos de direita têm em visão. Então, quando chega 11 de setembro e você vê uma crise, 2001, 11 de setembro, de repente, os líderes evangélicos começam a se unir. Um líder evangélico que mais tarde está muito relacionado a Donald Trump. Não estou conseguindo, de forma temporária, achar o nome deles. Mas ela fala, uma teoria da prosperidade igreja, que fala em 11 de setembro, começa a compartilhar a seguinte mensagem. Em 2001, temos os filhos de Billy Graham, que eu citei antes, e a sua filha, Anna, diz que 11 de setembro, o ataque sobre as Torres Gêmeas é um juízo de Deus, que é o juízo de Deus que está permitindo acontecer, porque estamos balançando nossos punhos contra Deus. E eles vão atacar o racismo, que é muito tóxico agora. Eles não podem falar sobre racismo agora. Então, no lugar disso, ela fala o seguinte, sobre imoralidade, sexualidade e feminismo. Então, desde 1911 de setembro, você tem dois lados. Eu quero que nós lembremos que temos esse assunto, que é doutrinas religiosas do escravidão. Quando você tem doutrinas religiosas de escravidão e sobre o assunto da lei dominical, quem que está protestando contra esse? Quem está protestando? São os mileritas que estão protestando, Ellen White, A.T. Jones, todos eles estão protestando contra esse assunto, contra a lei dominical ou contra a escravidão. Todos eles protestaram contra esses assuntos. Mas quem está protestando nessa história? Não sou adventista. Que estado estamos? Estamos no estado de Laodiceia. Então estamos em escuridão. E o adventismo não vê a importância dessa história. As mudanças no governo dos Estados Unidos, a galvanização do estado da política americana. E o que eles não conseguem ver? Então as pedras começam a clamar. Então o protesto que você vê acontecendo nessa história não é o do povo de Deus, mas é, na verdade, o contrário. Em outro ano, que é uma organização na América que chama... Eu vou escrever aqui, porque é algo que vocês têm que procurar, olhar o site deles, chama Americanos Unidos pela Separação da Igreja e Estado. Americanos Unidos pela Separação da Igreja e Estado. São unidos em 1948. 1948 foi criada. Essa é uma organização chave. É uma das que mais fala contra a união da Igreja e do Estado. Então, em 2001, temos o seguinte. Pat Robertson, Jerry Fallon, os filhos
os dois filhos de Billy Graham em 11 de setembro. Dizem que 11 de setembro é o juízo de Deus por causa dos Estados Unidos rejeitar a maioridade moral, que é o movimento deles. E de novo a gente começa a ver a igreja e o Estado sendo o assunto hoje. Então tem estudos que cobrem esse assunto com detalhes maior. Então eu quero pular um pouco disso. Se você quiser ver mais, vá a esses estudos. Mas só para ver na nossa história o que está acontecendo. 2014 é qual marco para nós? É a lei dominical. Então você sabe que vai ter um assunto com a igreja e o Estado. E esse assunto, o que eu espero que possamos ver, não está desconectado do mesmo assunto que galvanizaram os mileritas. E é no lugar disso que a gente tem encontrado, de 2014, particularmente sobre o trabalho dos líderes evangélicos. E eu quero colocar um líder católico evangélico, que é Steve Bannon. Você de novo encontra ele envolvido nessa guerra cultural, tentando forçar a maioridade moral no governo da nação. Em 2014 esse processo começa. De forma interna, sabemos que 2014 é a nossa lei dominical. Sabemos que a mensagem que começa aqui começa a volumar-se, começa a aumentar o conhecimento e a formalização da Clamor da Meia-Noite, o teste de 9 de novembro de 2019. Esses dois marcos de 2016 são 2016 e 2018. Então, de forma interna, esse é o início da mensagem que vai aumentar até o Clamor da Meia-Noite. 2016 sendo um marco também. Então, de forma externa, o que é isso? De forma externa, são os assuntos nos Estados Unidos, através do trabalho de Steve Bannon, e de forma externa, então, ele começa a aumentar. 2016, a eleição de Trump. 2018 ele não é mais restringido, e 2019, ditador. O que propagou, o que alavancou o Trump desde 2014 foi a direita cristã, especificamente nessa história. Quando a gente começa a nossa linha de reforma com Bush e Reagan, foi Jerry Falwell, através do seu apoio político de Donald Trump como candidato presidenciável. Como candidato à presidência, eles apoiaram ele. Isso levou a... Quem liderou isso foi Jerry Falwell Jr. O pai começa na eleição de Reagan e Bush, e aí vemos que desde 2014, pelo restante da nossa linha de reforma, o presidente Donald Trump ganhou uma eleição com 81% de votos dos religiosos. Então, quem apoiou, ele estava sendo apoiado pela Universidade de Liberdade. Na nossa história hoje, eu quero fazer uma referência a algo que aconteceu recentemente, um genocídio, tiros na América. Quando eu falo sobre a direita, da direita, não sei se as pessoas já escutaram, não sei se as pessoas já viram o suficiente para ver que quando eu falo sobre a Fox News, você tem líderes que falam lá num canal de notícia dizendo que a razão de ter tiros em pessoas, por causa da nossa cultura, criou uma divisão entre nós e Deus, onde a gente permite que a imoralidade entre no nosso coração e nos desconecta de Deus, e a gente perdeu nossos valores. Eles estão dizendo que é por causa de uma falta de moralidade. É por isso que tem esses tiros em massa. Lembre-se que a maior parte
a maior parte desses tiros em massa são feitos por pessoas brancos supremacistas. Nos anos 60, disse que esses brancos supremacistas diziam que os brancos e negros não deveriam misturar. Por que vocês acham que, se naquela época eles não conseguiam ver, achavam que que deveria haver segregação, como você acha que eles conseguem ver os problemas da sociedade hoje? Se naquela época eles não conseguiam, por que hoje eles conseguem? Então, fechando, sobre a história dos Milleritas, vemos o assunto da escravidão. A gente vê desde 1798, por todo o período da Guerra Civil até 1863, terminando a linha deles. Então você chega à história de 1890, onde ela fala que aquele espírito ainda existe da escravidão, que vai ainda levar para a opressão. E naquela história, a lei de segregação foi feita uma lei. E na nossa história, você vê a separação de brancos e negros. Isso começa com esse caso da corte de Brown versus o Conselho de Educação. Isso mobiliza uma força política. Essa força política é a maioridade moral que leva até o tempo do fim, de 1979 a 1989. Essa força política aparece em 1979 e se une basicamente com o Partido Republicano. Bush e Reagan são do Partido Republicano, e de 1989 ele diz: nós sucedemos a nossa missão, elegemos esses presidentes. Em 1996 a gente tem a formalização com Fox News, porque é o porta-voz desses conservadores. Então, através dessa história de 11 de setembro, eles espalham essa mensagem. A gente chega em 2014, a gente tem a lei dominical. É um ponto de teste. E o que está sendo? O que é o que não é falado? Mas, obviamente, o ponto dos líderes americanos aqui. Se você vê de onde eles estão vindo. Você tem um presidente negro na Casa Branca. Então, da eleição dele até 2014. Você pode ver. Então, Fox News e esses líderes evangélicos se tornam cada vez mais e mais ativos e hostis estão sendo testados. Por que Deus escolheu esse ponto na história para dar à América um presidente negro? Se não era para bater onde doía neles, era um teste. E nessa história, sobre Obama, como é que ele está tratando a direita religiosa? Ele não está dando poder político a nenhum desses religiosos. Então eles decidem que é hora de reganhar o poder político que eles começaram a perder, particularmente o trabalho de Steve Bannon em 2014. Isso começa a trabalhar para trazer um presidente republicano, fora mesmo até está procurando um extremista para colocar até fora do partido mesmo, e eles fazem isso com Trump e ganha usando com o grande apoio dos religiosos, com 81% dos votos, e a desculpa usada pela direita cristã. E a gente tem que ter cuidado de como o pessoal se torna. Nessa história, eles estão usando o entendimento deles da Constituição e da Bíblia para defender os assuntos deles que são relacionados à igualdade. E você encontra que em 1859, Lincoln é morto. O homem que mata ele é a favor da escravidão. Ele não tinha escravos, mas o que ele disse? O que chateou o homem que matou, Abraham Lincoln, era o que ele sentia era que o norte tirou a liberdade de expressão dele, porque ele não podia mais dizer, porque ele dizia: eu tenho escravo e me sinto bem numa sociedade onde tem escravos, apesar desse cara que matou não ter escravidão. Então, o que as pessoas estão dizendo é que está sendo tirado deles o direito de discurso. O discurso deles foi cerceado. A mesma comunidade hoje está dizendo isso, a mesma coisa.
E existe em muitos lugares, na Austrália, no Brasil, existe no Reino Unido. Você vê pessoas dizendo: eu não sou necessariamente contra todos, eu tenho ter o direito de dizer que homossexuais vão para o inferno e eu tenho que estar confortável numa sociedade nisso. E e é aí que começa a ficar cuidadoso o assunto. Se você aceitar essa interpretação deles, quando a gente chega na nossa história, em 2019, eu espero que todos estão seguindo as notícias e todos estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos por alguns anos agora. Antes da eleição de Donald Trump, nós sabíamos o que esse próximo presidente ia ser. De 2018, nós sabíamos o que ele ia fazer. Ia ser um ditador, ia atacar a mídia, por exemplo. Tudo isso não veio como surpresa, mas a gente está no meio de um cumprimento de todas as nossas expectativas. E nessa história, o norte estava parcialmente certo e o sul parcialmente certo. Será que o sul tinha um ponto? Qual que era o ponto deles? Eles tinham escravos, mas eles tinham... Será que os mileritas dizem, sabe que o sul tem um ponto, a gente tem que escutar um pouco do que eles falam. A gente tem que escutar o que eles dizem sobre esse assunto. Não, era certo e errado. Verdade e erro. E as pessoas que estão caindo na lei dominical do nosso assunto estão dizendo a mesma coisa. Mas os conservadores têm um ponto. Jerry Falwell tem um ponto. Tem que ter uma mistura entre de verdade e erro. Eles estão com medo de tomar uma posição forte. Ellen White disse que você não pode pegar o lado da escravidão. A gente não pode tomar a posição desses líderes evangélicos de direita e manter as verdades desse movimento. Um tem que sair. Não dá para existir as duas coisas ao mesmo tempo no coração. Então a mensagem de teste nessa dispensação tem que sair. Você tem que tirar do seu coração ou uma mensagem ou outra mensagem. Não dá para você ter as duas. Mesmo de forma externa, as pessoas reconhecem isso. Aqueles hoje, essas vozes cristãs que estão impactando Washington, que em 2014 uma deles diz o seguinte: a separação da igreja e do Estado é um plano liberal de esquerda que vai destruir nossa nação. Nós entendemos que temos que ter a posição da igreja e do Estado unidos. Isso é um cristão de direita falando. Na história millerita, o assunto externo importante que todos identificavam era o sobre igualdade. Ambos os lados usavam o mesmo livros, mas cada um tinha uma interpretação diferente. Um disse que os homens todos eram criados iguais, mas eles tinham métodos diferentes de interpretação. E quando a gente vem até hoje, nessa história, nós vemos que tem dois lados. Com os mesmos preconceitos que continuaram desde 1779 ou 1989. Temos um lado, que são a direita evangélica, que é particularmente prevalente no sul ainda. Está do lado do Trump. E essa agenda cristã de desigualdade. Eles vão usar a Constituição e a Bíblia, e que a gente tenha muito adventista, mesmo pessoas que já foram desse movimento por muito tempo, vendo os argumentos dele, mas ainda dizem, sim, mas eles têm um ponto. Você não podia fazer isso naquela história, você não pode fazer isso nessa história. Você tem outro lado. Esse movimento. Mas não é só esse movimento agora. Tem pedras falando, pedras gritando. Tem igrejas na América, igrejas negras e igrejas brancas,
que eles estão vendo a combinação da igreja e Estado e eles estão rejeitando essa combinação. E eu vou dizer o norte, mas não é só o norte, porque é mais fluido agora, que nós rejeitamos a igreja e o Estado. Não é nosso entendimento da Constituição ou da Bíblia, a união da igreja e do Estado. Um lado, ou ambos os lados, os lados não tem mistura de erro e verdade. A gente não pode segurar os dois princípios do coração ao mesmo tempo, são opostos. Então, estamos vendo que essa mensagem que começou em 2014 e está crescendo desde 2018 e se formalizou em 2018, causou divisão e dor de cabeça para muitas pessoas, porque eles viram que todas as ideias antigas que eles tinham, que eles defenderam, ou visto o mundo com a mesma luz que esses líderes evangélicos da direita, liderados por Jerry Fallon, não pode existir no mesmo coração que os ensinamentos desse movimento. E divisão tem que acontecer e um tem que se render, das pensamentos. E Ellen White diz sobre essa história, na história da escravidão, não tem coisa como uma posição neutra. Se você orar comigo, vamos terminar com uma oração. Pai que está no céu, obrigado pelas bênçãos. Obrigado como você tem nos guiado, seu povo. E olhamos para o passado e para o início da nossa história. E eles entenderam, Pai, os assuntos políticos que estavam ao redor dele. Não só eles entenderam, mas eles sabiam onde eles deveriam estar nesses assuntos. Aqueles que votaram sabiam para quem eles votaram e se eles votaram ou não corretamente. Pai, eu oro para que tenhamos a mesma claridade hoje, que estamos indo em tempos perigosos e estão muitos com medo e não estão entendendo o que está acontecendo, porque tão claramente o mundo está chegando a um fim. Eu oro, Senhor, que teremos a mesma visão, que vamos ser unidos como movimento e estaremos de pé, que o Senhor vai continuar nos dando luz. Vamos continuar procurando por isso e estarmos apropriadamente preparados como os discípulos para atingir todos aqueles que vão pregar essa mensagem e vão escutar essa mensagem hoje. Em nome de Jesus, amém.